Então, o comportamento suicida, a gente vai falar super abertamente sobre isso. Aqui as minhas... só aqui rapidinho o meu e-mail, tá, gente? Que não estava aparecendo naquela hora, é sami_jamile@yahoo.com.br, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato, caso vocês precisem. Bom, o suicídio, quando a gente ouve falar, quando a gente lê notícias e escuta de alguém que cometeu um suicídio, esse ato tão complexo, esse ato tão trágico, a gente fica sem entender, né? A gente sempre se pergunta, poxa, mas por quê? Por que que fulano fez isso? Como que ele conseguiu tirar a própria vida? Às vezes a gente se pergunta, ele tinha tantos motivos para viver, tinha uma família, tinha um emprego, então a gente associa também com a questão, às vezes, socioeconômica, às vezes a pessoa tinha uma boa condição socioeconômica e a gente fica, né, sem entender, achando que isso por si só traz saúde mental para o indivíduo. Então, quando a gente sabe de um caso de um suicídio, a gente fica muito intrigado, né? Isso nos intriga, isso é um fenômeno de muito difícil compreensão, é algo muito complexo para o ser humano entender, porque o nosso ímpeto é salvar a nossa vida, é o nosso drive, né? É o nosso instinto, a gente tem por instinto básico tentar salvar a nossa vida e perpetuar a nossa espécie. Então, quando a gente sabe de alguém que cometeu suicídio, a gente fica muito intrigado, a gente fica muito surpreso e a gente tenta compreender e elucidar esse fenômeno que a gente não consegue. Então, a gente fala em comportamento suicida, né, para a gente entender um pouco melhor sobre esse fenômeno. Esse comportamento suicida, que vai muito além e começa muito antes do suicídio propriamente dito, ele tem por conceito ser um espectro contínuo, que ele varia desde aquele pensamento, aquela ideação que o indivíduo tem de tirar a própria vida, que às vezes começa com uma ideação vaga, pensamentos vagos, uma vontade ali longe, e que depois aquilo pode progredir para comunicação, para alguém, para um amigo, para um familiar, né, de dizer que quer tirar a própria vida, que quer se matar, que não quer mais viver, até evoluir para as tentativas, né, para uma tentativa de suicídio, ou várias tentativas de suicídio, e finalmente, infelizmente, para o suicídio completo. Então, o comportamento suicida, gente, é um fenômeno muito complexo que ele varia no espectro amplo e contínuo, né? Ele não é tão simples como o suicídio em si, né? Ele vem de muito tempo antes e ele passa por várias gradações até o indivíduo realmente tirar a própria vida. A Organização Mundial da Saúde nos traz né, falando sobre esse conceito do comportamento suicida, são fenômenos, né, ligados ao suicídio, fenômenos bem complexos, dos quais os mais relevantes são o suicídio propriamente dito, né, o óbito, e a tentativa de suicídio, né? E ele traz também, a organização traz também que o conceito de suicídio sendo óbito, que resulta de uma ação ou uma omissão, não necessariamente, né, às vezes a gente sempre associa o suicídio como uma ação de atirar contra si próprio, se jogar na frente de um carro, tomar medicação, ou veneno, ou se enforcar, mas nem sempre é uma ação, às vezes é uma omissão. Por exemplo, alguém que tem diabetes mellitus precisa tomar insulina para sobreviver e deixa de tomar propositadamente essa insulina, né? Porque quer cometer suicídio. Então, nesse caso, o suicídio ele deriva de uma omissão e não de uma ação. E essa omissão ou essa ação, ela é iniciada com a intenção, né, com a intenção de causar a própria morte e a expectativa desse desfecho final. Então, o indivíduo, ele entra nesse espectro, nessa ação, nessa omissão, desde o seu início, lá na ideação, depois na comunicação, tentando e, por fim, se ele conseguir, né, mas sempre com a expectativa de cometer esse ato, de ter esse desfecho final, que é tirar a própria vida. E eu tenho esse um conceito que eu sempre trago nas minhas aulas sobre suicídio, que eu trouxe ele em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, que ele traz a fatal act of self-injury undertaken with more or less conscious self-destruct intent, however vague and ambiguous. Ele traz o seguinte, que o suicídio é um ato fatal, né, cometido pela própria pessoa, undertake with more or less conscious, que o indivíduo produz com uma consciência mais ou menos autodestrutiva, né, com uma intenção mais ou menos autodestrutiva e, de uma certa forma, vaga e ambígua. O que ele quer dizer aqui?
E aí que começa a complexidade do comportamento suicida. O indivíduo, gente, quando ele intenta o suicídio, ele não está certo daquilo. Ele não está 100% consciente daquilo. Ele tem uma ambiguidade em relação àquele comportamento, àquele ato. Ele quer, mas ao mesmo tempo ele não quer. Ele quer, mas ele gostaria que alguém o interrompesse. Ele não quer ajuda, mas ele quer ajuda. Então, aí que começa a complexidade desse comportamento. Tá? Então, o indivíduo, e aí que a gente entra com a prevenção, porque muitas vezes o indivíduo dá gritos de socorro, né? Ele dá vários sinais e vários alertas, eu vou falar alguns tópicos aqui sobre isso, de que ele tem dúvidas, de que isso é um comportamento ambíguo, né? Essa tentativa, essa ideação, e que se a gente puder intervir nesse momento, a gente vai conseguir salvar uma vida. Trazendo um pouco da magnitude, né, do comportamento suicida aqui no nosso país, 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, está em terceiro lugar nas causas de mortalidade externas, perde só para acidentes automobilísticos e agressões. Os homens, gente, eles cometem mais suicídio, tá, que as mulheres, 2 a 4 vezes mais suicídio que as mulheres, porém, as mulheres, elas tentam 3 a 4 vezes mais do que os homens, tá? Então, os homens cometem mais suicídios, porém, as mulheres tentam mais vezes do que os homens. A faixa etária, mais ou menos, masculina, é entre 20 e 39 anos, que é a maior faixa etária, né, de suicídios, tendo aí como estimativa 14 a cada 100 mil, 14 homens, né, a cada 100 mil, tendo uma queda depois dos 40 anos e um novo aumento após os 65, né? Então, os homens têm aí 2 picos, né, de suicídios, entre os 20 e os 39 e depois dos 65. Nas mulheres, a gente vê na faixa etária, a maior incidência na faixa etária dos 45 a 49 anos, né, já com 4 aí, suicídios a cada 100 mil, e uma redução nas faixas etárias seguintes. Mas essa magnitude, esses dados que eu estou trazendo para vocês, eles são dados que estão sendo sempre atualizados, né, e infelizmente as últimas notícias que nós temos não são boas, e que houve realmente um aumento, houve um aumento principalmente nos últimos 5 anos em relação a esses índices. Bom, como eu falei, o processo de suicídio, gente, o fenômeno, né, do comportamento de suicídio é um processo extremamente complexo, tá? Então, quando a gente ouve, né, ouve essas notícias e a gente quer entender, é muito difícil de entender. É difícil, inclusive, para nós, profissionais da saúde mental, né, psicólogos e psiquiatras, é um fenômeno que vai de encontro, né, ao nosso ímpeto de perpetuar a nossa vida, então, é extremamente complexo. Então, é claro que ele é um resultado, né, de um fenômeno que começa muito antes do suicídio, né, um processo a longo prazo, que ele vai ser moldado por um grande número de interações. Então, não é somente uma situação, porque as pessoas tendem a querer encontrar um único fator, né? Então, por exemplo, fulano cometeu suicídio porque ele estava passando por problemas no casamento. Fulana cometeu suicídio porque o marido dela largou. A outra cometeu suicídio porque não passou no vestibular, porque o outro porque perdeu o emprego. Não, gente, não. Não existe, nunca, não existe um único, né, um único fator, uma única causa de um fenômeno tão complexo quanto o suicídio. Né? Ele é resultado de uma grande interação de fatores culturais, sociais, situacionais, né, ambientais, psicológicos, biológicos e genéticos. Todos esses fatores, eles vão interagir, né, ao longo de anos, às vezes meses, às vezes semanas, e infelizmente, vão ter esse resultado fatal. Então, de forma alguma, é simples como uma causa e um efeito, né? Teve uma causa, normalmente as pessoas atrelam uma causa ambiental, né? Um fato que aconteceu na vida do sujeito, e depois desse fato, ele cometeu suicídio, mas está longe de ser tão simples assim, né? E é por isso que esses encontros são esclarecedores para a gente tentar conversar, esclarecer sobre esse tema. Então, o suicídio é normalmente, gente, precedido por anos, né, de comportamentos suicidas, pensamentos, ideações, planejamentos, alertas,
o indivíduo dá muitos alertas, ele fala, né? Ele diz para pessoas próximas, às vezes ele diz até para desconhecidos, né? Quando o desespero é grande, ele fala até para desconhecidos que ele não está bem, que ele não tem mais esperança em viver, que ele não tem mais motivos para viver. Nem sempre ele fala dessa forma aberta, né? Assim, com todas as letras, eu vou cometer suicídio, eu vou me matar. Muitas vezes ele fala nas entrelinhas, ele se atém a subterfúgios, a meias palavras, mas ele dá a entender que ele não está bem, que a vida dele está em perigo, porque ele não tem mais esperança e ele não quer, ele não vê sentido em continuar vivendo. Então, ele dá sinais, sim, né? Ele dá alertas, e se as pessoas próximas elas conseguirem ajudar, conseguirem captar esses alertas e levar esse indivíduo para uma ajuda profissional, um atendimento profissional em saúde mental, você pode, inclusive, salvar uma vida. Né? Por exemplo, na metade dos suicídios, né, o indivíduo, ele tentou uma ou mais vezes antes. Então, em 50% dos óbitos, o indivíduo, antes, ele tentou, né? Ele tentou uma, tentou duas, tentou três. A tentativa de suicídio é um dos maiores fatores de risco, né, para você obter o êxito no suicídio, é você ter tentado anteriormente. Então, quando vocês conhecem alguém que tentaram uma, duas vezes, vocês têm que ficar sempre alertas e acolhedores em relação a essa pessoa, porque ela pode vir a cometer realmente o ato. Então, existem múltiplos fatores de risco e fatores de proteção que vão interagir, né, no comportamento suicida. O aumento do comportamento suicida vai significar o quê? Que os fatores de risco, eles estão maiores, né, ou então que os fatores de proteção se enfraqueceram. Então, ao longo desses anos, ao longo desses meses, essas interações entre os fatores que eu mencionei acima, culturais, sociais, situações, então, dentre aqueles existem fatores de risco e fatores de proteção. Então, o aumento do comportamento suicida acontece quando os de risco pioram e, obviamente, os de proteção pioram, né? Essas pinturas, essas gravuras, elas trazem uma representação, né, de Eros e Thânatos, né, que representam o desejo aí da vida e da morte, do amor e da morte, que está dentro de cada um de nós, de uma forma ambígua. Todos nós trazemos essa libido, essa energia libidinal, né, essa pulsão que nos faz querer viver, querer perpetuar a nossa espécie, querer amar, e que também nos faz pensar na morte, em como é depois de morrer, e se desesperar, às vezes, com problemas, e pensar, né, em morte. Então, nós somos seres muito complexos, muito enigmáticos e muito duais, né, que trazemos dentro de nós essa ambiguidade aí, do Eros e do Thânatos. Falando um pouco mais, detalhando esse processo do suicídio, né, eu já trouxe que a gente tem a gente tem esses fatores de risco, esses fatores de proteção, que eles estão ali, tentando contrabalançar o outro, né, os de risco ajudando, perdão, os de risco aí, colocando o indivíduo em risco, obviamente, os de proteção tentando ajudar, tentando fazer com que aquele indivíduo, ele melhore, né, a sua saúde mental, e dentre eles a gente vai detalhar, temos os culturais, os sociais, os psicológicos, os biológicos e os genéticos. Temos fatores situacionais, que normalmente é o que as pessoas de forma leiga associam com o suicídio, que são os estressores recentes, né, pelos quais aquele indivíduo está passando ou passou. Por exemplo, óbitos na família, né, que perderam parentes queridos, separações, abusos, violências, estresses familiares, né, brigas familiares, perda do status socioeconômico, desemprego. Agora a gente tem, mais recentemente, falando aqui desse momento atual, a pandemia e tudo que essa pandemia está causando para a gente, que eu vou também detalhar um pouquinho mais na frente. Então, esses fatores situacionais, né, que a gente chama de fatores estressores, eles também, sim, claro, eles têm um peso no processo do suicídio, mas a gente não pode associar somente eles ao suicídio, né, o que, infelizmente, as pessoas tendem a fazer. Temos também a alta disponibilidade e a letalidade de métodos. Então, infelizmente, o país está passando por uma reforma na questão da política dos armamentos, das armas, né? E existe uma tendência governamental para legalizar, para aumentar a disponibilidade de armas para a população. Essas armas, elas são um fator de risco, né, situacional extremamente preocupante, tá? Porque as armas têm uma letalidade muito alta, né? Então, pessoas que têm problemas psiquiátricos e têm acesso legal a uma arma,
o processo de suicídio ele se dá de uma forma, né, bem mais fácil. A intenção de cometer suicídio, então o indivíduo ele pensa, ele planeja, ele fantasia sobre isso, ele pondera, ele vê o que ele tem na vida dele, que ele gostaria de permanecer vivo, o que ele não tem mais na vida dele, que não quer, né, que não quer deixar mais ele permanecer aqui. E aí ele tenta o suicídio, né, ele tenta a primeira, ele tenta a segunda, ele tenta a terceira, de vários métodos possíveis, né, com várias letalidades para cada método. A gente tem o enforcamento, a gente tem armas de fogo, a gente tem envenenamento, e depois da tentativa ele pode sobreviver, ou infelizmente ele pode vir a óbito, tá? Então, as consequências disso, né, perdão, gente, as consequências disso, esses efeitos posteriores, né, da sobrevivência ou da morte, eles são efeitos devastadores para a família, né? A gente tem que entender que o processo do suicídio, ele não acaba no suicídio do indivíduo, ou na tentativa. Ele tem consequências trágicas para a família, para os amigos, para os colegas, para aquele núcleo social que aquele indivíduo vivia, né, para aquela comunidade, trágicos, né? Os efeitos são devastadores, porque as pessoas, principalmente a família, os amigos próximos, eles ficam, se sentem culpados, pensam o que eles poderiam ter feito para evitar. Às vezes a família realmente nem tinha ideia de que aquela pessoa estava passando por, né, por problemas ou por alguma doença mental, é pega até de surpresa em alguns casos. Então, familiares, né, do indivíduo que cometeu suicídio, muitas vezes entram em quadros depressivos graves, né, como consequência. Então, são efeitos devastadores, né, depois que o indivíduo comete o ato, ou até quando ele sobrevive também. Detalhando um pouco para vocês, porque isso é bem importante, os fatores de risco para o suicídio, né, entrando dentro dos sociodemográficos, a gente já comentou, né, que o gênero, os homens, eles cometem mais suicídio, mas as mulheres, elas tentam bem mais, né, do que os homens. A idade, né, a gente tem que ficar muito atento aos idosos, os idosos, eles são uma faixa etária que a gente tem que ficar atento, é uma faixa etária onde os índices, eles aumentam, e os idosos, eles às vezes, quando eles têm uma letalidade maior, né, quando eles tentam, e os jovens também, porque os jovens têm muitas tentativas, né, de suicídio, e às vezes até de automutilação. Então, são duas faixas etárias que nós temos que ficar muito atentos enquanto sociedade. Pessoas de baixo status social, de baixo status educacional, né, que não tiveram acesso a uma boa educação, né, e que socialmente estão em uma renda ou de uma forma socialmente vulnerável, né, passando por necessidades. Indivíduos que são solteiros, separados, divorciados ou viúvos, tá, também tem um índice maior, que moram sozinhos, né, o status residencial, morar sozinho é um fator de risco importante. Desempregados, principalmente pessoas que foram desempregadas de forma recente, abrupta, enfim. Aposentados, os homens, eles lidam muito mal com a aposentadoria, mais do que as mulheres, né? Porque as mulheres tendem a ter mais vínculos familiares com netos, com filhos, a questão do cuidado feminino, os homens não, os homens têm uma identidade muito forte com o seu trabalho, então, quando eles se aposentam, e eles não se prepararam para isso, às vezes eles entram em quadros depressivos graves, eles perdem o sentido de viver, e isso pode trazer um risco de suicídio. Pessoas que trabalham em empregos inseguros, sem vínculos formais, que podem ser demitidos a qualquer momento, que sofrem assédio morais no seu trabalho, né, que estão constantemente sofrendo abusos de chefias, de colegas, isso também é um risco. Estado socioeconômico, né, fraco, ruim, principalmente para os homens, que têm uma dificuldade maior de lidar com isso. Alguns subgrupos populacionais, os estudantes, pessoas que estão presas, né, os prisioneiros, então, principalmente em situações como as das prisões brasileiras, pessoas imigrantes, né, indivíduos imigrantes que tiveram que sair dos seus países e vivem em condições precárias em outros países. A gente tem o caso dos imigrantes venezuelanos que estão, né, que estão agora no Brasil de uma forma muito, muito intensa e muitas vezes em condições precárias.
Os refugiados de guerra, né, das mais diversas crises em outros países e que vão morar, né, em lugares onde eles não têm família, onde eles não têm nenhum tipo de estrutura. E pessoas, às vezes, que participam de seitas, né, algumas seitas religiosas que pregam, por exemplo, pregam, pregam situações onde você vai encontrar com entidades espirituais, se você morrer, ou se você cometer suicídio, e que a gente tem relatos disso, principalmente nos Estados Unidos, né, de suicídios coletivos, onde os líderes dessas seitas, eles pregavam que os indivíduos tinham que se matar, tinham que morrer para atingir uma nova etapa aí na sua evolução espiritual. Instituições especiais, né, pessoas que estão institucionalizadas em hospitais, em prisões, dentro do exército também, os índices de depressão em indivíduos no exército também é bem alto. Alguma relação também com a estação do ano, a sazonalidade, por exemplo, os meses mais quentes, nos domingos, normalmente o domingo é um dia, domingo e segunda-feira de manhã, né, os trabalhos trazem, que são os dias onde as pessoas mais cometem suicídios, principalmente o período da manhã, que a manhã ela está associada com piora do quadro depressivo, e aniversários, né, datas, assim, muito simbólicas, muito marcantes para o indivíduo. Eventos na vida, né, eu já até comentei um pouco sobre isso, eventos adversos traumáticos, como perdas recentes de membros familiares ou de amigos, separações, acusações criminais, violências, enfim. Esses eventos traumáticos, eles também são um fator de risco importante. O suporte à integração social, né, o indivíduo pertencer a minorias étnicas, minorias sexuais, né, ter um baixo suporte social, sofrer preconceito, sofrer homofobia, sofrer preconceito racial, preconceito étnico, isso tudo é fator de risco, né, para o comportamento suicida. O histórico familiar, né, a gente já sabe, os estudos trazem que famílias que têm casos de suicídio têm um componente genético, infelizmente, para outros casos, tá? Não só porque o transtorno mental também tem um componente genético muito forte, e ele é um fator de risco muito importante para o suicídio, mas o suicídio em si, ele por si só, né, ter um caso na família, acende um alerta aí para a genética e para que possa ter outros casos na mesma família. Não só do suicídio, mas como comportamentos suicidas em geral. Transtornos mentais, né, que eu vou detalhar um pouquinho na frente, eu vou só ler aqui para vocês, mas eu vou trazer mais na frente em outro slide. Ter qualquer transtorno mental, gente, é um fator de risco muito importante, tá, clínico, para o comportamento suicida. Principalmente a depressão, né, transtorno por uso de substâncias psicoativas, o álcool, principalmente, transtornos da personalidade, do grupamento B, dentre eles, principalmente o transtorno de personalidade borderline, e a esquizofrenia. Contato com serviços psiquiátricos também é um fator de risco, pessoas que já passaram por vários serviços psiquiátricos, contatos recentes, no período imediatamente depois que o indivíduo tem alta de uma internação psiquiátrica, é um período crítico, tá, gente? Então, ter cuidado com essas pessoas que acabaram de ter alta de internações de emergências hospitalares e por tentativa de suicídio. Esse período logo após a alta é um período crítico para o indivíduo tentar suicídio novamente, e o uso de drogas psicotrópicas, né? Indivíduos que façam uso de drogas psicotrópicas, sem um acompanhamento profissional, às vezes até com acompanhamento, eles têm que estar sempre sendo cuidados pela família, pelos amigos, para que eles não façam uso dessa medicação de uma forma abusiva com a tentativa de cometer suicídio. Alguns sintomas psiquiátricos, gente, chamam muito a atenção, tá? Para a tentativa de suicídio. Principalmente a desesperança, o indivíduo não tem mais esperança em viver, ele não tem mais motivos para viver, ele diz que a esperança dele acabou. Então, isso é um sintoma muito importante quando o indivíduo ele fala isso para a gente, para a família, para os amigos, para os profissionais. O humor deprimido, né, a tristeza, uma angústia, né, ela é, claro, um sintoma psiquiátrico muito prevalente nos indivíduos que cometem o suicídio. A sensação de ter sido abandonado, às vezes o indivíduo nem foi abandonado, né, mas ele se sente abandonado por outras pessoas, ele se sente desamparado, né, ele se sente sem acolhimento do seu núcleo social, familiar, de amigos. Então, isso é um fator de risco importante. Indivíduos psicóticos que estão com prejuízo da sua realidade,
estão em surtos delirantes, paranoides, persecutórios, autorreferentes, tendo alucinações, então são indivíduos em risco também, que precisam de ajuda imediata, indivíduos muito ansiosos, indivíduos que têm agressividade, né, que são muito agressivos, muito raivosos, muito irritadiços, também é um fator de risco, indivíduos muito impulsivos, né, a impulsividade, ela é um fator de risco importante para o suicídio, né? Indivíduos que eles não pensam, eles não planejam, eles vão do pensamento para a ação. Então, essa impulsividade, ela pode, infelizmente, resultar no ato suicida. A introversão também é uma característica que, às vezes, preocupa e precisa ser trabalhada, né, para que não seja algo patológico. Então, em relação ao comportamento suicida em si, eu já até citei alguns fatores, como ter tentado previamente suicídio, é um fator de risco importantíssimo. Ideação suicida, desejos de morrer, gestos indiretos, né? Como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa não fala diretamente, mas ela dá a entender. Ah, eu gostaria que esse carro não tivesse freios, que esse carro não parasse, eu gostaria de sumir, eu gostaria de desaparecer, né? São às vezes falas e gestos indiretos que a pessoa dá e ela está sinalizando que ela precisa de ajuda. Em relação à sua história pessoal, né, ter sofrido abuso físico, abuso emocional, sexual, negligência na infância. Indivíduos que passaram por traumas infantis, seja de negligência, de agressão sexual, emocional, física, são pessoas que estão sob um risco maior de tentativas de suicídio. Crianças que sofreram perdas, né, de um dos pais ou das figuras parentais de forma precoce, também é um fator de risco. Em relação à saúde física, ter uma doença física grave, como, por exemplo, os cânceres, né, as neoplasias, a pessoa muitas vezes acha que não vai sobreviver àquele câncer, que a vida não tem mais sentido, que ele não vai mais conseguir fazer nada que ele gostava de fazer, que ele não quer dar trabalho para a família, então ele acha que é melhor morrer e abreviar aquilo do que viver com aquele câncer, né? A síndrome da imunodeficiência humana, também, hoje já nem tanto, porque a medicina avançou muito, e pessoas que têm o HIV, o vírus HIV, conseguem ter uma vida relativamente saudável, funcional, mas antes que não tinha, que o coquetel ainda não estava, né, disseminado, que o tratamento não estava tão disseminado, as pessoas sofriam muito, né, os portadores de HIV. Acidentes vasculares cerebrais, pessoas que têm sequelas, aquelas sequelas graves, motoras, cognitivas, epilepsia e quaisquer doenças crônicas também são um fator de risco clínico para o suicídio. A disponibilidade, né, do método, já falei um pouquinho sobre isso, você ter fácil acesso a métodos letais, como armas de fogo, armas brancas, venenos como veneno de rato, chumbinho, esse tipo de veneno que você consegue comprar tão facilmente aqui no Brasil, medicações controladas que às vezes as pessoas deixam nas suas casas de uma forma exposta, não guardam, né, cordas, enfim, quaisquer objetos que possam ser usados para até o próprio carro, né, gente? Carro às vezes é uma forma, é um veículo para o suicídio. Detalhando só a questão dos transtornos mentais, né, como fator de risco clínico para o suicídio, eu trouxe aqui algumas informações para vocês, e esse dado de que 90% dos indivíduos que cometem o suicídio, 90%, tá? Satisfazem critérios diagnósticos para um ou mais de um transtorno mental. Então, para vocês perceberem a gravidade, né, desse fator de risco, que é ter um ou mais transtornos mentais. Então, em 90% dos casos de suicídio, as pessoas que cometeram tinham um ou mais transtornos mentais, tá certo? Então, as pessoas, os profissionais de saúde mental, né, tem que ficar atento a sinais e sintomas presentes nesses transtornos psiquiátricos que estão mais associados ao suicídio, que são o transtorno de humor, dentre os quais o transtorno depressivo, leigamente que a gente se refere a ele como a depressão, e o transtorno afetivo bipolar, tá? A esquizofrenia, os transtornos de ansiedade, principalmente quando eles estão comórbidos com os transtornos de humor, os transtornos por uso de substâncias psicoativas, principalmente álcool e cocaína, associados, por exemplo, a fatores estressantes. Então, o indivíduo está passando por um problema situacional estressante, agudo, um trauma, e ele faz um uso abusivo de álcool, ele faz o uso abusivo de cocaína, ele fica muito impulsivo. Então, isso é um comportamento suicida grave, de alerta, né? Para que haja uma intervenção ali imediata.
E dentre os transtornos de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline e o antissocial. Então, são aí fatores de risco importantes do subtipo clínico, né, para o comportamento suicida. Agora vamos falar, gente, sobre os fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção ao comportamento suicida? A gente tem fatores psicológicos e fatores biológicos, né, do indivíduo. Uma resiliência emocional satisfatória. Resiliência emocional, que é a nossa capacidade emocional de lidar com as adversidades, com os problemas, com os nossos traumas, com as nossas dificuldades do cotidiano, sejam elas simples ou complexas, sejam elas abruptas ou crônicas. Então, indivíduos que têm uma boa resiliência emocional, que conseguem lidar, né, com essas adversidades da vida, do cotidiano, familiares, profissionais, acadêmicas, esses indivíduos, eles têm, né, ali, de forma inata, uma maior proteção em relação ao comportamento suicida. E nós podemos, para quem não tem, gente, essa resiliência emocional aí, e não nasceu com ela, não tem ela como traço na sua personalidade, digamos assim, não desenvolveu ela de uma forma funcional, você pode trabalhá-la, né? Você pode pedir ajuda dos profissionais de saúde mental, principalmente da psicologia, para trabalhar a sua resiliência emocional, para potencializá-la, para estruturá-la, e assim você melhorar a forma como você lida, né, com as suas adversidades e as suas insatisfações. Ter uma boa capacidade de resolver problemas a curto prazo, problemas, né, que já vêm de muito tempo. Ter uma boa capacidade de se adaptar a novas situações. Então, a nossa capacidade de adaptação a situações, principalmente não só novas, como adversas, porque você se adaptar a situações boas é bem fácil, né? Na verdade, não é nem uma adaptação, né? É só um prazer, mas quando você está diante de uma nova situação adversa e você consegue se adaptar e ultrapassar aquela situação e se adaptar àquele novo estilo de vida, você tem isso, nessa boa adaptação, como um fator protetivo muito importante para o comportamento suicida. E a gente viu isso na pandemia, né? Pessoas que não tinham uma resiliência emocional bem estruturada, que não eram, né, não tinham essa capacidade de se adaptar de uma forma satisfatória. Chegou a pandemia e, infelizmente, elas desenvolveram seríssimos sintomas psiquiátricos, principalmente de ansiedade, depressão, e acabaram entrando em comportamentos até suicidas. Não ter transtorno mental, claro, é um fator de proteção, e o seu teste de realidade está intacto, ou seja, você não ter sintomas psicóticos, você não ter nenhum prejuízo na sua realidade, saber quem você é, onde você está, o que é real e o que é imaginário. Outros fatores de proteção, a gravidez é um fator de proteção, né, para gestantes, ter crianças na sua família, isso é um fator de proteção muito importante, a religiosidade, a espiritualidade, principalmente, é um fator de proteção extremamente importante, que deve ser cultivado, que deve ser propagado, você ter a sua espiritualidade, cultivar aquela espiritualidade de forma a fazer o bem para você e para outras pessoas. Quando você faz o bem para outras pessoas, você cultiva a sua espiritualidade, isso lhe faz muito bem e acaba lhe protegendo contra esse comportamento. Ter um bom suporte social, né, bons vínculos sociais estruturados, você poder contar com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com o sistema de saúde, né, do seu município, do seu estado, você ter um emprego, ter uma renda, ter um senso de responsabilidade com a sua família, né, saber que você é responsável por aqueles familiares, isso traz aí essa sensação de proteção. Você possui uma relação terapêutica positiva com um profissional de saúde, então pessoas que têm no seu enfermeiro, têm na sua assistente social, no seu psiquiatra, no seu psicólogo, enfim, no farmacêutico, no educador físico, no fisioterapeuta, e todos os profissionais da área da saúde. Se você tem um vínculo positivo com algum deles, você pede informações, você sabe que pode contar com aquele profissional, isso é um fator de proteção. E me desculpem se eu esqueci algum, tá, gente? Mas qualquer profissional de saúde é capaz de formar um vínculo muito positivo com seus pacientes e ser aí, participar desse fator de proteção, dessa rede de proteção. Você ter acesso a alojamento seguro, né?
um pouso seguro, você ter uma casa, você ter um ambiente digno para você dormir, ter acesso à segurança, né, a viver numa cidade segura, com policiamento, com baixos índices de criminalidade, ter acesso a uma boa alimentação, a períodos adequados de sono, né, tudo, a higiene do sono, ela é muito importante como fator de proteção ao suicídio, né, você não trocar o dia pela noite, você conseguir dormir bem, é um fator importante aí para a proteção até de doenças mentais. Agora eu queria falar um pouquinho, gente, sobre as falsas crenças que às vezes são tão erroneamente disseminadas na nossa sociedade em relação ao comportamento suicida, né? E que, infelizmente, às vezes as pessoas propagam sem nem saber que estão propagando, né? Crenças errôneas, crenças falsas. Primeiro, em relação à ambivalência real da maioria dos indivíduos. Lembra que eu falei que no início dessa nossa conversa, eu falei que existe uma ambivalência no comportamento suicida, o indivíduo quer, né, mas ele quer morrer, mas ele não quer, ele quer ser salvo, tá? Então, ele quer ajuda, né, ele precisa de ajuda. Então, sempre levem isso em consideração, né? Aquele indivíduo, ele não está com aquela decisão formada, ele não está com aquilo ali, aquele ato, né, decidido e que não pode ser dissuadido. Ele pode ser dissuadido, porque ao mesmo tempo que ele quer morrer, que ele quer acabar com aquela dor, ele quer ser resgatado, ele quer ser salvo. Então, vocês têm que ter sempre isso em mente em relação a essas crenças. Por exemplo, né, uma frase que a gente escuta muito. Quem quer se matar, se mata mesmo. Se mata logo. Não fica só tentando. Não, gente. Claro que não. Quem quer se matar, não se mata mesmo. Quem quer se matar, quer ajuda. Na verdade, não quer morrer. Por isso que muitas vezes eles tentam várias vezes, porque, na verdade, ele quer ser salvo, ele não quer morrer. Né? E aí, continua, é só para chamar atenção. Olha, é para chamar atenção sim, mas é para chamar atenção que aquele indivíduo quer ajuda. É para chamar atenção que ele não está bem. É a forma, infelizmente, ele teve que recorrer a essa tentativa de suicídio para chamar a atenção da comunidade dele, do núcleo dele, social, e dizer, olha, não estou bem, eu preciso de ajuda, me socorre. Então, é para chamar atenção nesse sentido. Ah, são pessoas fracas. Gente, são pessoas que não estão bem. São pessoas que estão passando por transtornos mentais ou por situações sociais complexas, adversas, ou que estão sofrendo algum tipo de trauma, ou que sofreram algum tipo de trauma, né? Isso não é fraqueza, isso é doença, isso é uma adversidade, né? Uma baixa resiliência. De qualquer forma, aquela pessoa ela precisa da sua ajuda, ela não precisa da sua crítica, né? Da sua crítica negativa, ela precisa que você a ajude, a acolha, a oriente. Em relação a uma falsa crença em relação aos profissionais de saúde, que alguns profissionais de saúde, familiares e amigos têm. Né? Se eu perguntar se o indivíduo tem uma ideia de suicídio, será que eu não vou estar induzindo ele a um suicídio? E se depois ele se matar, será que eu vou ser culpado? Né? Então, algumas pessoas acham que só o fato dela perguntar para a pessoa se a pessoa pensa sobre isso, se ela pensa sobre tirar a própria vida, sobre se matar, só ela perguntar vai estar induzindo a outra pessoa a cometer. Gente, claro que não. Pelo amor de Deus, tudo que a gente tem conversado até agora aponta para essa complexidade desse fenômeno do suicídio. É um fenômeno muito complexo. É claro que se eu perguntar para alguém, eu não vou colocar essa ideia na cabeça de alguém, a pessoa vai cometer suicídio. Não, pelo contrário, a pessoa vai querer conversar comigo, querer falar comigo, querer se abrir comigo. Né? A outra, a maioria dos indivíduos, gente, se sente acolhido. Ele está aliviado, né, por essa oportunidade de falar, de se expor, né, dos pensamentos que ele tem sobre morte, sobre suicídio. Então, é totalmente errônea, né, esse pensamento, essa crença de que você falar sobre suicídio induz ao suicídio. Não, né, o indivíduo, ele quer falar, ele quer aliviar a sua angústia, a sua dor, ele quer se sentir acolhido. Algumas preocupações hoje, né, gente, aqui bem atuais aí do Brasil em relação à prevenção, né, que a gente tem que estar muito atento em relação ao aumento dos suicídios e como que a gente pode trabalhar, porque, assim, eu acho que o objetivo de encontros como o de hoje é prevenir, né, gente? É a gente tirar esses tabus, a gente falar sobre tudo,
para prevenir, porque depois que o suicídio acontece, não adianta mais, né? Então, a gente tem que trabalhar na prevenção mesmo. E algumas questões que preocupam em relação ao nosso país hoje é esse aumento global, eu falei lá no início, nas taxas, infelizmente, principalmente entre jovens, tá, gente? Entre jovens adultos e adolescentes, houve um aumento global nas taxas de suicídio e nos índices de automutilação. Automutilação são comportamentos lesivos, autolesivos que o indivíduo se faz, mas não com a intenção de cometer suicídio, com a intenção de aliviar uma dor, uma angústia, né, que ele está sentindo, principalmente adolescentes, eles não têm um outro mecanismo de alívio para essa dor, e eles se mutilam, se cortam, se machucam das mais diversas formas possíveis. Então, o aumento, né, principalmente nos últimos anos, desses índices no Brasil preocupa muito, né, principalmente entre jovens. E agora, falando um pouco da pandemia, né, que é um momento que enfim, já houve vários, inúmeras palestras e encontros, eu não vou entrar nesse detalhe em relação à saúde mental na pandemia, todo mundo sabe que a saúde mental das pessoas, ela piorou muito, né, piorou demais em relação ao período pré-pandemia, então não vou entrar nesses detalhes, mas só para trazer, né, que esses pacientes que tiveram Covid, ou suspeita de Covid, ou familiares de pacientes que morreram de Covid, ou que tiveram, enfim, todo esse contexto da pandemia, perdão, da Covid-19, nos coloca mais disposto a experienciar essas emoções negativas, muito intensas, reações de comportamento de muita culpa, né? Muito medo, medo de se contaminar, medo de contaminar quem a gente ama, medo de trazer a doença para casa, tristeza, melancolia, raiva disso tudo, raiva dessa situação toda, raiva da gente ter que se isolar, raiva da gente não poder ir para a escola, ir para o trabalho, sair com nossos amigos, muita solidão, né, esse isolamento social prolongado, 6 meses, a gente não sabe mais quanto tempo de isolamento social. Claro que agora a gente sabe que o isolamento social já está bem mais frouxo, mas mesmo assim nós passamos por muitos meses de isolamento social e deixaram as pessoas muito sozinhas, muito isoladas umas das outras, e isso trouxe realmente essa sensação de muita tristeza, de muita ansiedade, muita preocupação, muita desesperança. Trouxe também alterações nos ciclos de sono, as pessoas começaram a trocar o dia pela noite, não tinha mais hora para dormir, não tinha mais hora para acordar, porque não tinha mais rotina, né? Então, todo esse contexto dessas alterações comportamentais que a pandemia trouxe, nossa, foram realmente a sopa no mel para o aumento dos transtornos mentais, né? Piorou quem já tinha, surgiu em quem não tinha, e principalmente transtornos como crises de pânico, né? Transtornos de ansiedade em geral, principalmente o de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, pessoas desenvolveram surtos psicóticos, alucinações, delírios, os índices de depressão estão realmente elevadíssimos, e, claro, comportamento suicida, né? Nós não temos ainda estudos, porque a gente está passando ainda pela pandemia, né? Não saiu ainda nenhum dado formal, tem alguns dados, mas ainda não formalizados em relação ao aumento do suicídio nesse ano de 2020, mas com certeza no próximo ano a gente vai ter isso, mas eu, como profissional da área, eu digo para vocês que aumentou, que foi bem preocupante, né? Sem falar, gente, na situação que o país está passando, não só dela, porque a pandemia piorou muito, né, da crise crise econômica que a pandemia trouxe, né, de pessoas que perderam seus empregos, tiveram uma redução super intensa no seu estado socioeconômico, tá? Na verdade, o país já vinha antes da pandemia passando por uma crise gravíssima econômica, a pandemia, enfim, piorou isso exponencialmente. Como eu já falei, lembra para vocês lá nos fatores de risco para suicídio, estar desempregado, ter seu estado socioeconômico reduzido, perda de renda, tudo isso é um fator de risco muito, muito grave, né? Muito importante para o comportamento suicida, né? Falando também um pouco dessa crise política que o país está passando, esse acirramento, né, das tensões políticas entre dois lados aí do cenário político, gerando muita agressão, né, muito desrespeito, muito adoecimento que vem aí das redes sociais, muita perseguição de ambos os lados, gerando comportamentos depressivos em função de tudo isso, né, pessoas que acabam sendo até
radicais em relação a um lado ou a outro, e gerando em outras pessoas muitas dores, muitas angústias, né, brigas, enfim. O cenário político no país nunca esteve, né, tão acirrado, e isso é um fator de risco para a saúde mental, que, por sua vez, é um fator de risco para o suicídio. O aumento, né, no consumo de álcool e drogas. Gente, principalmente agora, nesses meses da pandemia, do isolamento, esse isolamento levou a um aumento absurdo no consumo de álcool, tá, pelas pessoas que estavam isoladas, para aliviar a sua ansiedade, para aliviar a sua angústia, para passar o tempo, e esse uso acabou se tornando um uso abusivo, né? E o uso do álcool, ele gera muita impulsividade. Se o indivíduo estava deprimido, com o álcool e é impulsivo, ele, para ter um comportamento suicida, é fácil, né? Então, esse elevado consumo de álcool, ele realmente está sendo muito preocupante, tá? Agora, em consequência também da piora na saúde mental das pessoas na pandemia. O acesso, que eu falei também anteriormente, mais fácil a métodos letais, como medicação controlada, né, gente, medicação psicotrópica, a nós profissionais de saúde, médicos, a gente tenta restringir, tenta né, controlar as receitas, mas muitas vezes as pessoas conseguem isso no mercado negro, medicação psicotrópica, sem receita médica. Isso é um risco, não só para a pessoa, como para outras pessoas que convivem com essas pessoas e que têm acesso às medicações controladas, que, se forem geridas de forma abusiva, podem levar ao óbito, né, para quem quer cometer o suicídio. Venenos, né, que eu chamo aqui, entre aspas, venenos, mas são substâncias que a gente utiliza, os organofosforados, enfim, para matar insetos e etc., né, que as pessoas muitas vezes utilizam para cometer suicídio. Armas de fogo, né, eu já falei sobre a questão dessa abertura política em relação à legalização aí do porte de arma, e o próprio veículo, né, os nossos veículos motorizados, eles são armas em potencial para quem quer cometer suicídio. Então, é uma outra preocupação em relação a esse comportamento. O subdiagnóstico, tá, consequentemente, o não tratamento de doenças psiquiátricas graves. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda têm muito preconceito em relação a ter uma doença mental ou ter um parente, um familiar com uma doença mental. Então, não levam aquele indivíduo para uma avaliação, para um possível diagnóstico e para iniciar um tratamento. Então, tem pessoas aí que têm depressão há anos, têm síndrome do pânico, têm esquizofrenia, são usuários abusivos de álcool e não procuram ajuda, nem o familiar procura ajuda, ou às vezes até procura ajuda, mas não vai no especialista correto, não leva ao psiquiatra, e acaba tendo um diagnóstico equivocado, ou não tem o diagnóstico nenhum, né? E essa doença mental, ela não é tratada, ela piora, e infelizmente o suicídio pode ser um desfecho. E é um tema que eu tenho particularmente lido muito, estudado muito, é sobre esse uso abusivo, que para mim é mais uma compulsão em relação ao uso de smartphones, e claro, associado à rede social, né, porque o smartphone é uma forma de acesso, na verdade, à rede social e a grupos de WhatsApp. Então, os jovens, e eu diria até não só os jovens, mas os adultos também, estão fazendo um uso abusivo, e alguns têm uma compulsão por celular, por rede social, por WhatsApp. Isso piorou muito na pandemia, porque as pessoas, claro, ficaram trancadas, né, não tinham acesso à socialização externa e acabaram tendo que recorrer mais ainda às redes sociais e ao celular. E, enfim, está tendo uma verdadeira epidemia de dependência de aparelhos eletrônicos, né, e de redes sociais, e todas as consequências que isso traz para a saúde mental das pessoas, principalmente dos mais jovens, tá? Porque nas redes sociais você vê verdadeiros modelos de suicídio, né? Porque na rede social, todo mundo é lindo, todo mundo é bem-sucedido, todo mundo tem um padrão de beleza, tem um padrão de sucesso, tem um determinado padrão de postagem, de curtidas, né? E o afeto agora é visto, ele é percebido através do que você posta, do que você curte, quem você fala no WhatsApp, como a pessoa te responde, de que forma ela te responde. Isso traz para a gente realmente para os jovens, principalmente, um verdadeiro adoecimento, né? Porque eles não sabem mais lidar com as frustrações do dia a dia. Qualquer frustração que eles tenham, eles recorrem imediatamente àquele alívio que a rede social proporciona. E como é um alívio falso, né? E muitas vezes que propaga mentiras e desinformação, aquilo
gera mais angústia no jovem, gera mais ansiedade e piora a sua saúde mental. Então, as redes sociais, elas são uma faca de dois gumes. Pessoalmente, eu penso que elas trazem muito mais malefício do que benefício, principalmente para a população jovem. Isso é uma opinião pessoal, minha, tá? E que a gente pode estar aberta aí a discussões. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Desculpe se eu me delonguei. Aqui a gente traz as referências.